Depois de o ministro André Mendonça autorizar uma investigação da Polícia Federal sobre o suposto tráfico de influência de Lulinha no Ministério da Saúde, Lula declarou que não vai usar o cargo para proteger o filho. O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou uma investigação da Polícia Federal contra Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho de Lula. A PF busca descobrir se Lulinha ajudou o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, a conseguir negócios com o Ministério da Saúde. A nova suspeita envolve a tentativa de vender remédios à base de cannabis para o governo. A venda teria ocorrido entre 2024 e 2025. O contrato, porém, não foi assinado. Lula declarou em entrevista ao canal Inteligência Limitada nesta quinta-feira que não usará o cargo de presidente para proteger o filho. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. É o certo. Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe que eu passei. Outra questão. Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Lulinha atualmente vive na Espanha. Lula defendeu o retorno do filho ao Brasil para, nas palavras do petista, defender a própria inocência caso seja julgado pela justiça. Se for julgado, ele virá para cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo para proteger. É o certo. Ele vai vir para cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Professor Marcelo Suano, começa pelo senhor. O Lula já havia dito algo bastante semelhante em fevereiro, numa entrevista ao UOL. À época, ele revelou que tinha conversado já com o Lulinha depois que o nome do filho foi mencionado em outras investigações relacionadas aí ao roubo aos aposentados e pensionistas do INSS. Aí, basicamente, ele disse a mesma coisa. Abre aspas, se você tiver feito alguma coisa, vai pagar o preço. Se não fez, se defenda. Daniel, inicialmente, mais um bom dia para você, porque agora eu vou cumprimentar a Guta, a Berenice, o Ivan, todos os colegas de bancada e essa equipe maravilhosa aqui da Oeste, além do público que eu já cumprimentei. E até desculpe que na hora que ele veio, eu fiquei tão assustado com o que ele falou, que provar que é inocente como eu. Mas ele não provou que ele era inocente. Muito pelo contrário. O que ficou claro é de que ele foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes que aumentaram a sua pena e falaram o seguinte, as provas são sobradas. Ou seja, tinha tanta prova que dava até para usar para outros casos, se quisesse. Ou seja, ele não provou que ele é inocente. Vamos começar por aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não entendi aquilo que ele vai ser tratado como qualquer pessoa, como eu. Como eu quem? Ele não é qualquer pessoa, pode parecer que ele não saiba. Eu acredito que ele não sabe ainda, mas ele foi indicado pelas urnas como presidente da República, então ele não é qualquer pessoa. Primeiro, inicialmente, ele é o primeiro responsável pelas coisas que ocorrem no Brasil. Dentre essas coisas, as grandes bobagens que ocorrem no Brasil. Além disso, mostra a mentalidade que se instaurou no Brasil. Além dele estar produzindo uma inverdade, porque ele não provou inocência, pelo contrário, ele foi condenado com provas sobradas, ele foi descondenado por uma decisão, entre aspas, técnicas, depois de alguns anos, por um ministro do STF que acabou colocando na corrida presidencial. Isso ele não falou. Além de tudo, quando a gente para dar uma olhada naquilo que ele falou aí, ele simplesmente não consegue entender a dimensão do que está acontecendo. E ele botou aquilo que é a nossa mentalidade hoje. Olha o ato falho ou que ele comete. Veja, ele terá que provar que é inocente. Deixa eu falar um segredo para o senhor, eu não sou jurista. Mas a inocência é uma presunção. Não é a pessoa que tem que provar que é inocência. É aquele que acusa que tem que provar que é culpado. Simples assim. Oi, Berenice Leite, bom dia, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. E aí, o filho do rapaz, o Lula disse que não vai usar o cargo para proteger o filho em meio a essa investigação aí por suposto envolvimento na fraude, no roubo aos aposentados e pensionistas do INSS. No caso, refere-se a uma questão de um suposto tráfico de influência em favor do Antônio Carlos Camilo Antunes, não é isso? É isso, Daniel. Agora, em relação ao que disse o presidente Lula nessa entrevista ontem, que veio a calhar, né,
Um dia onde não só o filho dele, como Jacques Wagner são fritados pela Polícia Federal em inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal. Bom dia a você, bom dia professor Suano, Guta, meus colegas todos de bancada e, claro, você que está nos assistindo. Obrigada pelo carinho da audiência de todos. Olha, a gente tem que falar sobre essa questão que vai agora, de fato, investigar o filho do presidente Lula, porque lembramos que o Lula, em fevereiro, como você bem disse, Daniel, já tinha concedido entrevista dizendo que não ia interferir nas investigações, mas parece que já interferiu, né? Nós tivemos recentemente o André Mendonça sendo praticamente desobedecido quando deu 60 dias para a Polícia Federal analisar o material que foi apreendido, né? E que trazia informações que poderiam dar indícios de que o Lulinha e também a Roberta Luxinger, amiga da família, e considerada pela Polícia Federal uma possível ponte entre o Lulinha e o careca do INSS nessas negociatas e que agora a gente sabe, né, o que realmente será investigado. Tráfico de influência. O Lulinha pode ter usado, segundo a Polícia Federal, da sua influência por ser filho do presidente da República, aberto aí portas para que o careca do INSS colocasse ali a sua empresa de cannabis para fechar contratos milionários com o Ministério da Saúde. Isso é gravíssimo. Agora, eu queria voltar um pouquinho antes, o que aconteceu ontem, antes de tudo isso, né, dessa provocação que veio da Polícia Federal, pedindo para que André Mendonça, pedindo ao STF a abertura desse inquérito. Isso não tem nada a ver com a questão do INSS, vai ser uma investigação à parte, importante se dizer isso. Mas também, Daniel, que a Polícia Federal hoje ela está dividida, né? Nós temos uma ala da Polícia Federal que realmente está fazendo o seu trabalho, investiga todos os casos de forma técnica, sem nenhum tipo de influência ou obstrução. O outro lado é justamente esse lado da Polícia Federal que acionou, veja só, a Advocacia Geral da União nos últimos dias para intervir no trabalho do ministro André Mendonça, sob a justificativa de que André Mendonça é que estaria interferindo no trabalho da Polícia Federal. Veja só a manobra. Eles estão reclamando e pedindo para que o Jorge Messias, advogado-geral da União, de alguma forma intervisse no trabalho do André Mendonça na investigação do roubo dos aposentados. Isso porque o André Mendonça fez 2 pedidos à Polícia Federal. O primeiro, que todas as provas que fossem recolhidas a partir de agora fossem imediatamente anexadas no processo. E qual é o problema disso, né? E o segundo pedido foi justamente para que, se houver uma nova troca de delegados, como aconteceu sem aviso prévio, no caso dele, que é o relator do processo, e aí isso já foi visto como uma espécie de manobra para manipular as investigações, que se houvesse algum tipo de troca de delegados na investigação, que ele também fosse avisado. E é justamente por causa desses 2 pedidos óbvios que ele ali estariam tentando desautorizá-lo, tirar a sua autoridade nessa investigação. Mas veja, a própria Polícia Federal, e aí eu estou falando dessa ala que trabalha e que está buscando a verdade, né, acionou o mesmo juiz, no caso Mendonça, para abrir um inquérito específico mirando o filho do presidente Lula. Então, certamente nós vamos ter fortes emoções nos próximos dias ou meses e isso conflitando junto também com as eleições, Daniel. Inclusive, em destaque no nosso site, na coluna No Ponto, acrescentando um detalhe à sua apuração, Berenice Leite, a apuração também do nosso repórter Christian Costa, dá conta dessa mais recente pressão sobre o ministro André Mendonça, no caso do INSS, uma ala da PF que buscou aí a AGU, como você trouxe, para interpelar as decisões do ministro no caso. E essas medidas de Mendonça, contudo, foram tomadas aí, vale lembrar, depois da cúpula da PF promover algumas alterações na investigação que alcançou personagens politicamente sensíveis, entre eles o Lulinha, o filho do presidente. Aí, diante dessas mudanças, o ministro do STF cobrou essas explicações, adotou mecanismos destinados a preservar a continuidade das apurações e essa movimentação da ala ligada ao Andrei representa, portanto, mais um capítulo mais recente de uma pressão sobre o André Mendonça, que procura impedir que decisões administrativas possam comprometer os inquéritos. E aí o Christian conversou com um dos advogados da União, que disse o seguinte, que acredita que a AGU não vai entrar
entrar nessa disputa, nessa tensão entre Mendonça e a corporação que aumentou depois, portanto, da cúpula retirar a investigação do INSS da Divisão de Repressão a Crimes Previdenciários e transferir para a coordenação de inquéritos em tribunais superiores. Mais detalhes no nosso site da revista Oeste. Deixe-me receber agora a Guta Pini. Bom dia, Guta. Seja muito bem-vinda. Vale lembrar que Lulinha chegou a admitir num documento que foi protocolado no Supremo Tribunal Federal que sim, que ele viajou a Portugal com as despesas pagas pelo careca do INSS para prospectar um negócio de cannabis medicinal. Esse negócio seria intermediado pela empresária chamada de Amiga. Amiga na mídia tradicional, não é, Guta Pini? Mas na mídia independente pode ser chamada, talvez, quem sabe, até de comparsa, porque ela foi responsável por apresentá-lo a essa figura, o careca do INSS. Bom dia, Daniel. Bom dia, Berenice, professor Suano, toda a nossa querida audiência. Muito bom você ter trazido esse ponto, porque a gente pode fazer uma linha do tempo em relação a esse contato do filho do presidente Lula com o careca do INSS. Eles fizeram essa viagem a Portugal no final de 2024, em dezembro de 2024. Como você bem lembrou, a própria defesa do Lulinha assumiu que essa viagem foi toda paga pelo careca do INSS. E aí que entra a nossa linha do tempo. Depois dessa viagem de dezembro de 2024, no início de 2025, o careca do INSS se reuniu lá no Ministério da Saúde, justamente para tratar desses negócios de cannabis e tentar fechar um contrato com o Ministério. Ele não foi recebido pelo ministro da Saúde, as notícias dão conta que foi pelo número 2 da pasta, o nome dele é o Swedenberg Barbosa, o Berger, ele era o secretário executivo do Ministério. Então, vejam, é muita coincidência que em dezembro do ano anterior, o careca do INSS e o Lulinha estavam juntos. E aí, já no início do outro ano, o careca do INSS é recebido lá no Ministério da Saúde. E, na sequência, esse Berger passou a compor um gabinete da Presidência da República. E esse inquérito da Polícia Federal investiga justamente um possível tráfico de influência do Lulinha no Ministério da Saúde e também no gabinete da Presidência da República. Então, percebam que esses fatos são todos muito graves, porque quando a gente faz essa linha do tempo, talvez venha daí também as suspeitas da Polícia Federal. Agora, é importante que a gente tenha em mente também que, embora o contrato não tenha sido assinado, e essa tem sido a defesa do Ministério da Saúde para se eximir de qualquer responsabilidade, o crime de tráfico de influência e de corrupção, eles não exigem que o fato seja de fato consumado, que esse contrato tenha acontecido, mas que tenha havido influência, que tenha havido uma promessa de vantagem, que tenha havido uma influência sobre algum servidor público. A gente pode, inclusive, relembrar a questão do ministro Alexandre de Moraes, quando existe aquele diálogo entre ele e Daniel Worcaro, pelo menos é o que se atribui, que esse diálogo teria acontecido entre os dois, quando Daniel Worcaro pergunta assim, e aí, conseguiu bloquear? Mas o Worcaro foi preso. Então, se houve ali alguma tentativa de bloquear a prisão do Worcaro, isso não conseguiu ter êxito, mas ainda assim, um crime de corrupção, de tráfico de influência estaria configurado. Então, esse é o contexto em relação ao Lulinha. Ainda que não tenha havido um contrato, se ficar comprovada essa influência, que ele exigiu alguma contrapartida, que ele influenciou lá dentro do Ministério, as investigações podem culminar, sim, num relatório pelo seu indiciamento e futura denúncia. Agora, só para encerrar, Dani, tem um dado importante. A Berenice lembrou que não se trata de uma investigação em relação ao INSS. É uma investigação à parte, uma questão independente. Agora, por que esse caso está no Supremo Tribunal Federal? Nós sempre falamos aqui sobre a questão da competência para que um processo, para que alguém seja processado e julgado perante o STF, essa pessoa precisa ter foro privilegiado. O Lulinha não tem. Então, o que nós podemos concluir disso? É que pessoas que têm foro privilegiado também estão sendo investigadas. Essa é a única possibilidade. Porque se é só porque ele é filho do presidente, não se justifica uma investigação lá no Supremo.
E isso não é uma questão secundária, nem uma questão trivial. Um tribunal incompetente para julgar alguém, isso é causa de nulidade. Então, isso precisa ser visto com muita cautela, porque você pode encontrar todos os fatos criminosos ali. Se a pessoa é julgada por um juiz incompetente, esse caso é nulo e nós já vimos essa história. Pois é, deixa eu voltar então aqui com a Berenice Leite. Eu quero ouvir a sua análise também com base na sua apuração aí em Brasília, Berenice. Havia uma certa desconfiança no ar por parte do ministro André Mendonça de que a Polícia Federal estava fazendo corpo mole sobre a suposta participação do Lulinha naquele escândalo do INSS. E aí, como você bem separou, será que é por isso que ele autorizou essa investigação, nesse outro caso aí, por suposto tráfico de influência? Acredito que sim, até porque se nós formos comparar as duas principais investigações que correm hoje no nosso país, os principais escândalos, nós temos as operações voltadas para as fraudes do Banco Master, que iniciaram em novembro, né? E ali apreenderam diversos celulares, só do Daniel Vorcaro, o então dono do Master, foram 8 aparelhos, né? E já a operação voltada para o roubo dos aposentados começou muito antes. Foi em abril de 2025. Então, se formos comparar, né, o avanço dessas investigações, a do Banco Master tem ido muito mais rápido do que a do próprio INSS. Talvez porque haja nomes de várias pessoas indicadas, né, pelo atual governo, o próprio ministro, então ministro da Previdência, o Carlos Lupe, está na lista dos indiciados da Polícia Federal. Então, o relator, o ministro André Mendonça, tem percebido, né, essa inércia, essa má vontade, como ele mesmo disse, né, corpo mole, porque vamos lembrar também que no caso do Lulinha, essas provas, a Polícia Federal disse que não teria efetivo para analisar em tempo hábil, que foi estipulado ali 60 dias, né? Disse que talvez poderiam concluir essa análise, os peritos então designados, só depois das eleições, um time muito preciso, né? E talvez não seja nem coincidência. Agora, Daniel, queria só voltar um pouquinho nessa declaração do presidente Lula ontem, nesse podcast, onde ele é questionado e reitera que confia na inocência, né, do filho, mas que não vai de forma alguma influenciar nas investigações. E lembrar que esta não é a primeira vez, aliás, existem outros inquéritos investigando uma nora do presidente Lula, a Carla, que também é investigada por tráfico de influência no Ministério da Educação. Só que ela não é a esposa do Lulinha, é de um outro filho do presidente Lula. Ela se apresenta como ex-esposa, mas engraçado que no dia que a Polícia Federal foi bater lá na porta dela de manhãzinha, o ex-esposo estava com ela lá, né? Então parece que eles dormiram nesse dia juntos. Fica esse questionamento se realmente são casados ainda ou não. E o próprio presidente Lula, ainda nesta semana, parece que também acabou sendo traído pelas suas próprias palavras, Daniel, e admitiu que usou da sua influência para ajudar um amigo numa fila de cirurgia cardíaca. Foi durante, inclusive, um evento que tivemos nessa semana, a convenção do PSB aqui em Brasília. Vamos ver esse trecho? Acho que é interessante. Pode colocar para a gente. Essa semana me ligou um companheiro de Caraguatatuba. Ele teve um problema no coração. Ele foi internado. Estava no hospital de Caraguatatuba, ou Ubatuba, não sei. Caraguá, tá? E aí ele não estava fazendo o tratamento porque o plano de saúde dele estava sendo investigado para saber se o plano dele dava conta de pagamento. Ô Cid, não era obrigação pegar o coitado, tratar e depois brigar para ver se ia pagar? Não, mas ele ficou deitado esperando. O Padilha conseguiu, por um pedido meu, levar o cara para outro hospital para operar. Olha a cara de constrangimento dos políticos que estavam ouvindo a história, né? Geraldo Alckmin chega, travou, assim, né? Então, assim, o Lula acabou admitindo, Daniel, que usou também da sua influência enquanto presidente da República, ligou para o ministro da Saúde e agilizou essa cirurgia cardíaca. O quanto é difícil, né? Quantas pessoas esperam na fila de cirurgia e parece que a gente está falando de uma pessoa que tinha até plano de saúde. No entanto, passou à frente por ser amigo do presidente. Então, parece que é uma prática bem familiar, viu, Daniel?
Tem método, né? 7h22, inclusive o ex-governador de Goiás e candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, ele criticou justamente essa postura de Lula, o que ele disse aí durante essa entrevista no podcast em relação à investigação da PF com relação ao Lulinha por tráfico de influência e por corrupção. Tá aí o que ele disse. Filho investigado por vender acesso ao governo e o pai que finge não ver. Esse é o retrato da novela política chamada PT, em cartaz há décadas, sempre com o mesmo enredo, sempre com os mesmos personagens. É uma monarquia disfarçada de república, onde o rei protege o príncipe. Marcelo Suano. Pô, Isso foi uma declaração do Caiado, é uma monarquia disfarçada de república. Vamos colocar bem claro, eu vou ter que fazer uma pequena correção ao candidato Caiado. A monarquia não existe isso. O rei não protege príncipe. O rei exige que o príncipe se comporte de acordo com aquilo que é uma necessidade para o Estado e para a representação da sociedade. Porque o que conduz uma monarquia são vínculos de honra, ética e moral. Razão pela qual, se um príncipe comete uma bobagem, ele perde, inclusive, o seu título, como aconteceu com o Harry, que perdeu, foi retirado pela rainha Elizabeth, e que aconteceu muito recentemente, em que o irmão do rei Charles perdeu todos os seus títulos por envolvimento com Epstein, ou Epstein, falem como vocês acharem melhor. Então, uma pequena correção que tem que ser feita aí, até para trazer esclarecimentos. Não é uma monarquia disfarçada de república, a monarquia ela não comete esses erros morais. Ela pauta exatamente para que eles não aconteçam. Mas quando a gente vê o que o Lula fez, ele simplesmente assumiu o modus operandi de políticos da república, exatamente pelo fato de que eles trabalham única e exclusivamente pelo poder. E eles precisam de um entorno de bajuladores e, entre aspas, lobistas, para garantir que eles possam ter o suporte de nichos eleitorais ou de grupos de apoio, sejam grupos financeiros, sejam grupos políticos, sejam grupos de outra natureza que seja, sobre os quais eu não vou falar, para não ser acusado de estar fazendo acusação, para estar fazendo calúnia, levantando calúnia contra essas personalidades. Mas o Lula assumiu. Ele interfere, sim. Se ele interfere apenas para fazer um indivíduo pular a fila do SUS, ele é capaz de interferir para proteger o seu filho. Exatamente, e aí é a correção que eu faço, com todo respeito a Vossa Excelência, governador Caiado, correção que eu faço, exatamente por ser uma república que permite esse tipo de comportamento inidôneo, comportamento de quem não presta. Para a gente fechar esse assunto, vamos ouvir a análise de Augusto Nunes no programa Oeste Sem Filtro sobre esse caso. O uso das palavras, né? A amiga, ela é amiga do Lulinha. Ela é a amiga, não, ela deve ser comparsa, cúmplice, mas pô, é amiga. Eu tratei desse assunto quando a imprensa estatizada passou a identificar a Rosemary Noronha, nossa segunda-dama, como amiga do presidente. Aí o pessoal aí me maltratou. O pessoal da esquerda me maltratou porque eu disse o seguinte: olha, na minha cidade não é amiga não que se diz, é amigada mesmo, né? Porque os jornais sensacionalistas é que põe a Másia e tal. Não, é amigada. É isso. Então, quando eu era moleque, eu ouvia falar, fulano é amigada disso aqui e tal. Essa é a amigada do Lula. Eu tratei as coisas como as coisas são. Não gostaram. Mas eu acho que eu tô certo. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.